vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos ficar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite aos irmãos que estão presentes, boa noite a todos, que Deus nos abençoe e nos conduza nessa noite. Então, hoje nós vamos, como eu falei, vamos dar continuidade à nossa Escola de Maria. E hoje nós vamos, então, pegar um texto bíblico para a gente fazer nossa meditação. Ela está no livro de Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18. Nós estamos no primeiro livro de Coríntios, 1 Coríntios 1, 18, que vai falar sobre essa sabedoria humana, sabedoria do mundo, e vai falar sobre a loucura da cruz, a linguagem da cruz, né? Então, diz assim o texto bíblico: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que foram salvos, é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria desse mundo, já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina? Aprovei Deus salvar os que creem pela loucura da sua mensagem. Os judeus pedem um milagre, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para nós, os eleitos, quer que judeus e quer que gregos, é uma força de Deus, sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então vamos pegar primeiro essa base para nós continuar uma leitura um pouco mais à frente. Então, aqui a gente vai começar um entendimento sobre essa questão da loucura, essa loucura, uma loucura que as pessoas que a gente está, quando a gente fala de certos assuntos específicos sobre a questão da vida espiritual, do combate espiritual, sobre a questão da vida de oração, sobre a santidade, da busca de aperfeiçoar o caminho do Senhor, muita gente diz: você está ficando doido. Isso aí não é assim, sabe? Para a gente tem que ser de outra forma. Mas é aí que a gente vai compreender, então, esse entendimento sobre esse ponto específico. Então, assim, o que vai dizer é isso: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que foram salvos, é uma força divina. Então, o que é a loucura da cruz? O que é essa linguagem da cruz que parece loucura? É aquela linguagem que, enquanto o mundo diz: olha, se alguém te fizer um mal, dá um tapa numa face, tu dá-lhe um soco na cara dele. Mas Jesus diz: não, dá outra face. Parece uma loucura, né? Você, num tempo desse, de tanta gente querendo brigar, matar, se vingar, pegarem armas, fazer tudo, você tem que viver uma santidade, algo que Jesus mandou. Mas por que a gente é assim? Porque Jesus manda. A gente não é assim porque a gente gosta, porque a gente perdeu a virilidade, porque a gente não tem capacidade de lutar, porque, como eu sempre explico, se for preciso a gente lutar, a gente luta. Não é problema, não é lutar. O problema não é coragem, porque coragem é muito maior aquele que perdoa do que aquele que dá um soco na cara do outro. É muito maior aquele que perdoa. É muito mais coragem, porque alguém dizer assim: o cara te fez isso, tu perdoou, sabe? Você é louco mesmo, né? Porque se fosse eu, não conseguiria. Claro, porque você não chegou ao nível de santidade que a gente está. Não dizendo que eu estou santo, explicando no nível de santidade que alguém que tem capacidade de perdoar teria a santidade para fazer isso. Teria a humildade, teria aquelas virtudes muito bem exercitadas para conseguir isso. Então ele vai dizer: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que foram salvos, para nós é uma força divina. Está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e anularei a prudência dos prudentes. Aí ele pergunta: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o argumentador desse mundo? Então, onde tá as pessoas que buscam, que querem a sabedoria do mundo, que querem viver conforme o mundo, que querem fazer as coisas que o mundo ensina? Então, a gente às vezes fala da palavra de Deus e alguém diz: mas eu não concordo contigo. Mas, poxa, você não está concordando com a palavra de Deus? Você não está concordando com o Cardoso ou com Cristo? A palavra foi o Cardoso que ensinou? Foi o Cardoso que escreveu?
Foi eu que botei isso ali na Bíblia escrito para você seguir? Ou foi Jesus? Então é nesse sentido que a gente precisa compreender que a linguagem da cruz é uma linguagem diferente. É uma linguagem daquele que tem capacidade de se humilhar, daquele que se diminui, daquele que tem coragem de ser menor, e não daquele que quer ser o maior. Jesus disse: quando chegar em algum evento, num aniversário, numa festa, não busque o primeiro lugar. Não é lá o teu lugar. O nosso lugar é lá no último lugar. Porque pode ser que você se sente na frente, no primeiro lugar, e venha alguém depois e diga: olha, você precisa se levantar ali para trás porque tem alguém mais importante que você, e sente lá naquele lugar. E as pessoas vão ver e você vai se sentir envergonhado. Mas quando Jesus ensina, ele diz: não, você senta no último lugar. Porque quando a pessoa que chega ali, que é o dono da festa, ele vai dizer: meu amigo, vem aqui para frente, porque você é uma pessoa importante. Isso vai ser motivo de alegria e de exaltação para você. Não porque você procurou, mas porque você praticou a humildade. E o resto é por conta de Deus. Então, quando a gente fala dessa linguagem de ser uma pessoa mais que aceita sofrer, porque isso é um outro ponto, né? As pessoas já não aceitam sofrer hoje. As pessoas já não agradecem a Deus pelo sofrimento, pela cruz. As pessoas buscam no mundo só o prazer. E o prazer e a vaidade, o reconhecimento, o aplauso, as coisas terrenas. E se esquecem que Jesus nos ensinou. Na concupiscência da carne, que eu devo fazer uma outra formação só sobre isso, na concupiscência da carne, desde o pecado original, quando Deus fez o homem e a mulher, o homem não tinha desordem. O que é que acontece a partir da desordem? Acontece a partir da desordem da carne, quando o homem peca, então há uma desordenação nos sentimentos do homem. Então, por exemplo, o homem ama mais o carro do que ama o filho. Ah, não, Cardoso, não é assim. Por exemplo, se o filho for lá e arranhar o carro dele, ele pega o filho e repreende o filho. Então, quem é mais importante? O filho pode apanhar e ficar com a marca. Não estou dizendo que não pode repreender, tá? Não é isso. Estou explicando para vocês a questão da forma do amor. Então, o carro não pode ser arranhado, mas o filho pode pegar uma marca de sandalhado, por exemplo. Um exemplo, tá? Só para a gente compreender. Claro que repreender os filhos a gente deve repreender no momento certo, no tempo certo, na hora certa, na medida certa, tá? Eu não estou falando nesse foco da pregação, toda hora a gente faz um foco sobre a questão moral da família, essas coisas, a gente pode falar sobre isso, aprofundar esse sentido. Eu estou explicando só do amor, do sentimento, né? A paixão. Então eu amo mais o carro do que o meu filho. Então, se o carro arranhou, então eu repreendo meu filho. Por quê? Porque está desordenado. O meu carro vale mais do que meu filho. O copo que a minha sogra me deu vale mais do que o meu marido, porque se o marido quebrar o copo, eu brigo com ele. Vai ser uma confusão maior do mundo. Por quê? Porque o marido vale menos do copo. Então a gente vai desordenadamente, por exemplo, tem pessoas que usam as louças melhores para quando vem uma visita de fora. Chega uma visita que vem visitar, ela pega aquelas melhores louças e coloca na mesa. Mas e o esposo e os filhos que estão ali todo dia? Não são valiosos para ele? Então é nesse contexto da concupiscência que a nossa carne ela está desordenada. E o prazer, a busca do prazer está desordenada. Então a gente começa a buscar o prazer desordenado a partir desse ponto e buscamos então só as coisas terrenas, por essa desordem. A gente queremos a alegria, o prazer terreno, o amor terreno, as coisas terrenas, o bem-estar terreno, e aí ninguém quer mais se submeter. E qual é o caminho que Jesus ensinou? Qual é o caminho lá na primeira formação que a gente fez sobre a queda dos anjos, sobre Nossa Senhora, sobre a queda dos anjos, onde Nossa Senhora estava no projeto de Deus na criação? E aí você vai ver lá que como é que o demônio vai cair. Então o demônio vai cair porque ele toma para si aquilo que não era dele. Ele toma para si aquilo que não era dele. Ele pega ali e usurpa de Deus aqueles dons que ele recebeu. E quando ele usurpou aqueles dons que não é dele, ele começou a se sentir vaidoso. Começou a se sentir orgulhoso. Eu não preciso mais de um Deus, eu quero fazer o que eu gosto, o que eu acho certo. E o ser humano, quando chama o Senhor de Senhor, como ele diz na palavra, por que me chama de Senhor e não faz o que eu mando? Por que me chama de pai e não me obedece como filho? Então, a partir do momento que você se coloca como servo, você devia obedecer. Então o demônio vai se encher de orgulho, vai ficar tão orgulhoso, vaidoso, vai dizer: eu sou o cara, eu sou o bonitão, eu sou o cara que tem o poder, tem dinheiro. Tipo, é assim que ele falou, ele tinha joias, que ele lá na palavra que ele estava com preciosas, topázio, diamante, exótico e vários outros pedras preciosas. Então, a partir daí, o inimigo ele se enche tanto de vaidade, de orgulho, ele usurpa toda aquela beleza, toda aquela sabedoria, tudo que ele tinha, sabe? E ele vai querer ser melhor do que os outros. E é por isso que quando Deus pede para ele se submeter, ele não aceita. E aí ele vai cair porque ele não aceitou se submeter à vontade de Deus, à vontade do Pai. E é por esse mesmo motivo que quando ele vai cair, ele não aceita, ele quer ser um maior. Diz a palavra que ele quis subir até o topo da montanha, né? Que se igualar ao Altíssimo, né? E por isso foi precipitado até os profundos do inferno.
Então, quando a gente fala disso na nossa realidade, às vezes as pessoas agem da mesma forma. As pessoas não querem mais se submeter à vontade do Criador, à vontade de Jesus, que deixou escrito na palavra. Eles querem fazer a vontade deles. Então, eu não preciso me humilhar. Entendeu? Eu não preciso me humilhar. Mas se Jesus disse que Jesus não falou que bem-aventurados são os que são humilhados, e aí a gente não aceita mais aquilo que Jesus mandou. E é por isso que, então, como eu falava da concupiscência desde Adão, essa concupiscência ela leva a pessoa ao que é terreno, ao que é material, a essa vaidade humana, a esse orgulho humano, a esse querer humano, e se esquece da questão espiritual, da questão que o homem de Deus ele renuncia a si mesmo. O homem de Deus ele crucifica a carne, como São Paulo diz. Se são de Cristo, então aqueles que são de Jesus crucificaram a carne. E é nesse sentido que quando Jesus ele vem para nos ensinar o evangelho, ele vem para nos ensinar o caminho que leva de volta ao Pai, porque pelo pecado o homem se afasta de Deus e vai para longe de Deus, perde a graça. Então Jesus, para trazer de volta as pessoas para o Pai, ele precisou ensinar um caminho. E qual é o caminho de Jesus? Aí é o caminho inverso àquele que o demônio buscou. O demônio usurpa para ele tudo que não era dele, e o demônio então se engrandece, e quando ele se engrandece, ele quer ser ele o Deus. E Jesus, o nosso Senhor, Jesus então ele vai nos ensinar o caminho inverso. Jesus é Deus, então ele se despoja da divindade por obediência ao Pai, por submissão e obediência ao Pai, ele se despoja da divindade, ele se encarna como homem, ele é reconhecido exteriormente como homem, como a gente já explicou em algum momento, exteriormente como homem e como escravo, porque todo aquele que é escravo, todo aquele que peca é escravo do pecado, e segundo a palavra, todos pecaram. Então Jesus era visto como mais um pecador. E assim, então, nesse contexto, é que a gente vai chegando a entender que o caminho que Jesus vai ensinar é o inverso. Então Jesus é Deus, ele vem para uma manjedoura, aí ele desce. Aí ele não nasce num palácio de ouro, lá com um berço de ouro, tudo mais, ele nasce lá na manjedoura, sem nada, né? Sem ter nenhum lugar para ficar, sabe? Por isso que ele vai dizer, os homens têm casa, não sei o quê, mas a raposa tem toca, mas o filho do homem não tem onde botar a cabeça, né? Sobre um travesseiro, né? Então é daí que Jesus, então, ele vai nascer na manjedoura, e daí ele vai, então, a profissão que ele vai escolher vai ser uma digna profissão de carpinteiro, que era uma das menores profissões do tempo de Jesus. E assim ele vai começar, então, a ser aquela pessoa mais desapegada e mais humilde de todas, se desfazendo de tudo que ele podia ter, porque ele era poderoso, tinha poder, ele pode criar toda a riqueza, ele pode fazer o que ele quiser. Mas então ele não faz, então ele se despoja de tudo para poder cumprir a vontade do Pai. E assim, então, ele vai chegar então a ser humilhado, a ser perseguido, a ser maltratado, a ser caluniado, a ser chamado de demônio, que invocava demônio com poder de demônio, e chamaram de louco, de doido, sabe lá qual foi os adjetivos que usaram para Jesus, para descrever tudo que ele era. E aí esse mesmo Jesus vai para a cruz, e quando ele chega na cruz, ele vai carregar uma cruz, vai ser humilhado, vai ser apanhar, vai ser tudo, e vão dizer, olha, se és tu é Deus, salva de ti mesmo, aí desce dessa cruz aí. Aí Jesus vão furar ele do lado direito, vão fazer tudo, e Jesus vai dizendo, Pai, perdoa que a gente não sabe o que faz, isso é loucura. Loucura para o mundo. Então essa loucura que nós vemos, essa linguagem da cruz, parece uma loucura para o mundo. E na verdade é, porque nós somos contrário ao mundo. Nós não vivemos a mesma coisa que o mundo vive. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não praticamos a lei do mundo. Nós praticamos a lei de Jesus, a lei da igreja. Porque eu não falo muito lei da igreja, porque é a mesma coisa. Não tem por que estar explicando aqui que Jesus falou, é o que a igreja tem que ensinar. Se não é, então tem alguma coisa errada. Então, o que a igreja ensina é o que Jesus ensinou. É claro que a igreja explica com mais detalhes e em cada momento ela dá uma linguagem, aquilo tudo com uma linguagem mais atual, não mudança, mas explicando na maneira mais recente aquilo que a gente precisa saber. Mas a verdade da igreja é o evangelho. A verdade da igreja é o que está escrito na Bíblia. Não tem como mudar. Então é a partir daí que a linguagem de Jesus é a linguagem da cruz. Por isso que ele vai dizer no capítulo 10, lá de Mateus, vai dizer, é aquele que quiser me seguir, renuncia-se a si mesmo, pega a sua cruz e me segue. Renuncia a ti mesmo, pega a tua cruz e me segue. E tu pegar a cruz quer dizer o quê? É você aceitar a proposta. E aí você é batizado, como todos deviam ser, você se batiza e você se submete ao senhorio de Jesus. Aí você vai ser, então, servo. E o que o servo faz? Ele faz a vontade do seu senhor, praticando aquilo que o seu senhor ensina e manda. Então é a partir desse ponto que a gente precisa compreender o contexto do que é o evangelho de Cristo
de como nós estamos vivendo. Porque quando Jesus fala do evangelho, fala de uma vida de santidade. E o que foi que os santos fizeram? Aí você diz, não, Cardoso, mas é diferente. Mas o que foi que São Francisco fez? São Francisco vendeu toda a riqueza que ele tinha. Uma família nobre, vendeu tudo e foi morar no meio dos pobres. A loucura, né? É a loucura da cruz. Em um sentido. Porque tem muitas outras maneiras de viver essa cruz. Entendeu? Então, é assim também, a mesma coisa acontece, por exemplo, com Santo Antão. Santo Antão vai para o deserto, vai numa caverna, vai comer 2 vezes por semana e vai lutar com o demônio. Combate espiritual. É outra loucura. E assim a gente vai vendo diversas pessoas, diversos santos, que nesse desapego total, por exemplo, dá um relato de São João da Cruz, que quando ele faz a primeira ali local onde eles vão ter a oração, ele mais um companheiro dele lá, já reformando já o Carmelo, ele vai então fazer uma igreja e vai encher de caveiras aquela igreja, de caveira de tudo que era coisa. E Santa Teresa de Ávila, quando chega lá para visitar ele, vai dizer que nunca encontrou um lugar de tanta paz, mas as pessoas ficavam com medo de ir ali porque tinha muita caveira e o mundo ficava com medo. Então, são coisas que parecem loucura. Mas é a loucura da cruz. É a loucura daqueles que têm coragem de renunciar ao mundo, a tudo que há no mundo, a toda a vontade humana e começar a viver uma vida no Espírito, na vontade do Espírito. E no Espírito a gente começa a praticar o que o Senhor manda. E se Ele quer que a gente perdoe, então a gente perdoa muitas vezes, amigo. O teu marido, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe que te ofendeu. Quantas vezes deve perdoar? 70, 27. Isso é pura, né? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, não, eu perdoo uma vez e olha, a segunda não perdoa de jeito nenhum. Às vezes você foi no local e alguém naquele local te humilhou. Você foi naquele local e alguém naquele local te humilhou. E na medida que aquela pessoa te humilhou, você diz, eu não piso mais aqui. Sim, mas e onde ficou aí o teu aceitar a humilhação? O teu aceitar e oferecer por amor a Cristo? Cardoso, mas não foi por amor a Cristo que ele fez, mas é por amor a Cristo que você aceita. Por que a gente suporta certas coisas? Por amor a Cristo. Eu moro bem do lado de uma paróquia modernista aqui. Por que eu não pego aqui um chicote e vou lá e boto todo mundo naquele tempo para correr? Chama aqui meia dúzia de irmãos e a gente faz isso. Porque a gente suporta por amor a Cristo. A gente suporta, a gente não faz por amor a Cristo, sabe? A gente conduz a nossa vida por amor a Cristo. Por que eu sou humilhado? Por amor a Cristo. Por que eu aceito certas coisas? Por amor a Cristo. Por que eu perdoo o meu irmão que me ofendeu? Por amor a Cristo. E é por esse amor, pela obediência ao que ele mandou, que tem que ser 70 vezes 7, é que eu consigo, então, viver a vida de santidade, praticando aquilo que ele ensinou. E é nesse contexto que quando a gente chega, então, é nesse contexto que quando a gente chega na questão da concupiscência, que eu falava da desordem lá do início de Adão e Eva, Jesus, para nos ensinar o caminho para a santificação, ele vai ensinar o caminho inverso, que é o caminho não mais de subir. O homem queria subir para o status de ser, de aparecer, de ser reconhecido, de aparecer, de as pessoas poderem aplaudir, te reconhecer. Parabéns, olha, você é o cara. Parabéns, você venceu na vida. Parabéns, sabe, você conseguiu, agora você tem aí condição, sabe? Então, quando o homem busca aquele entendimento, ele, claro que ele deve buscar as coisas boas, mas buscar desapegado do seu coração. Então, na medida que ele chegou ali, ele pensa que ele conquistou tudo. E se você diz, não, Cardoso, como às vezes é pregado nos meios de outras religiões por aí, que para você ser um homem de Deus, você tem que prosperar em Deus. Se você não prospera, sabe, linguagem de Calvin, um pouco de Lutero, de Calvin mesmo, mais acentuado, e de muitos outros. Então, aí você vai ver que essa teologia, ela está errada, esse ensinamento, ele não é o ensinamento da fé. Não é o ensinamento da fé. Então, Nossa Senhora chega para a Lúcia e pede para a Lúcia e as crianças ali, para eles oferecerem o sofrimento deles em expiação dos pecados dos pecadores. E aí, então, a Lúcia começa a fazer sacrifício, mais os outros. Mais a Jacinta e mais o Francisco. Então, eles começam, então, a fazer ali o sacrifício, dar comida para os pobres, ficar com fome, sabe? Topava, arrancava a cabeça de um dedo e dizia, olha, Senhor, eu ofereço essa dor aqui. O sofrimento do problema familiar, Senhor, eu ofereço para ti a humilhação que você passou. Eu ofereço, Senhor, para ti, pela conversão dessa pessoa, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. E isso parece loucura, você começa a aceitar as coisas por amor a Cristo. E quem não aceita a cruz, como é que vai carregar a cruz por amor, se não aceita ela?
Então é por isso que quando o Senhor fala da linguagem da cruz, então como é que a gente reordena a carne? É pelo sofrimento, é se despojando. Não é para cima buscando tudo, mas eu começo a retirar. Eu retiro então todo o meu orgulho, toda a minha vaidade, toda a minha incapacidade, tudo aquilo que eu não quero perdoar, eu começo a perdoar, eu começo a fazer aquilo que é contrário ao que o mundo ensina. E eu começo então a buscar a Deus no meu coração, colocar Deus em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o resto vos será acrescentado. E a gente recebe o resto por acréscimo. Então as graças, os bens, o bom, o desenvolvimento da família, o bom desenvolvimento do trabalho, a saúde é por acréscimo, porque primeiro eu busquei a Deus. E é por isso que a gente coloca, às vezes, muitas coisas na frente de Deus. Qual é o foco da lanterna? Aquele foco principal quando você acende uma lanterna? Dá uma bola assim. Qual é o foco da tua lanterna? O foco da tua vida? O que é que tem em primeiro lugar na tua vida? Será que realmente é Deus? Será que você vai conseguir colocar Deus se Deus chegasse para você e disse assim, irmão, eu quero que você, Jesus chegasse para você e dissesse, olha, renuncia o teu trabalho por mim, para provar que tu me ama. Que nem pela com o jovem rico. Renuncia tudo que tu tem e me segue. Renuncia lá o teu trabalho para te poder estar comigo. Será que eu teria coragem? Será se Jesus dissesse, renuncia então a algo mais importante que tu ame muito, por amor a mim, será que tu teria coragem? O que nós somos capazes de fazer por Jesus, pelas coisas de Deus? O que nós somos capazes de fazer para cumprir o mandamento de Deus, para cumprir a sua justiça, para que o reino do céu seja implantado nesse mundo, para que a gente seja capaz de suportar, de se submeter, aceitar. Por isso que, quando você vai ver a vida de um santo, o santo foi isso. O santo foi a pessoa que foi capaz de perdoar. Eu lembro de São Bento. Alguém diz, não, mas Cadu, mas tem que se vingar desses malditos hereges e tudo mais. Calma aí. Aí tinha um homem lá, um certo padre que atacava São Bento. Mandou até um pão envenenado para São Bento, para tentar matar São Bento. Aí São Bento pega, e quando esse padre lá, esse homem morre, então o servo ali, um dos monges de São Bento, começa a se vangloriar, não, se alegrar pela morte do certo senhor que atacava São Bento, certo padre lá, se não me engano. Então, São Bento vai repreender ele. Porque ele não tinha que se alegrar pela desgraça do outro. Ele tinha que rezar pelo outro, ainda que ele fosse um condenado. Rezar no sentido da alma dele, né? Pedindo a Deus. Não se alegrar, mas ficar contrito. Então, essa linguagem parece meio louca. Quando a gente ouve falar, a gente lê a vida de um santo, parece que você bota pra tua realidade, parece que você não se encaixa. Parece que tá tudo contrário do que você faz. E a gente diz, olha como é bonito o que ele fez, foi capaz de fazer, mas será que nós somos capazes de fazer a mesma coisa? De suportar, de aceitar? Então, a única forma de reordenar a vontade, as paixões, é você começar a aceitar sofrer. É a penitência, né? A penitência ela precisa entrar, a penitência precisa começar a aceitar. E tem os dois tipos de penitência, a penitência ativa e a penitência passiva. A penitência ativa é aquela que você se submete, praticando a penitência. Quando você vai ali, se ajoelha e sente a dor no joelho, quando você vai ali, faz sacrifício, quando você coloca uns caroços de milho, quando você pega ali uma rega e se aplica ali alguma coisa para você sentir aquela dor de sofrimento em você. Essa é a tua penitência ativa. Quando você quer se submeter à penitência, a ordenar as concupiscências para ordenar as paixões. Do outro modo, Deus te põe, quando você não pratica bastante penitência, Deus te impõe as penitências, que chamamos penitência passiva, que é aquela que Deus te submete, às vezes uma doença, um problema, uma dificuldade, uma angústia, uma preocupação excessiva. E o que é que você faz com isso? Você pega isso e oferece a Deus, como diz em Romano, oferecei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, e esse é o vosso culto espiritual, Romano 12:1. E a partir desse entendimento é que você precisa, então, saber que tudo que você sofre e tudo que você faz, tantas alegrias, mas as alegrias não são tão expiatórias, mas os sofrimentos são mais, por isso que Jesus expia tudo no máximo do sofrimento na cruz. Então, a forma de você reordenar a sua carne, seria você... A net está caindo um pouco. A forma de você reordenar a sua carne seria você, então, se submeter ao sofrimento e aceitar o sofrimento que Deus te impõe. Se você não consegue fazer penitência, aceita o que Deus te colocou. A dificuldade, a falta, a ausência, a saudade, e oferece tudo isso. Senhor, eu estou morrendo de angústia, preocupado com o filho, um exemplo. O que é que você faz? Senhor, eu te ofereço, Senhor, essa angústia pela expiação dos pecados, dos meus pecados, o pecado dele, o pecado das almas do purgatório. Você vai oferecendo. E você vai oferecendo, então, os sacrifícios. E então, a partir daí, você vai ver que o sofrimento já não é mais uma coisa ruim. Mas o sofrimento se torna uma coisa boa.
Porque se com sofrimento eu consigo expiar os meus pecados, pagar as penas e me purificar e me santificar, então já não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque eu tô me ajudando quando eu sofro. Eu estou suportando. E tinha santos que gostavam de ficar doentes porque era quando eles tinham plenitude do sofrimento, que eles sofriam por uma coisa que eles não tinham como. Como não era uma coisa que você começou a fazer, se aplicar ali uma penitência e você viu que estava doendo muito e você parou, um exemplo. Mas os santos, ele, na doença, eles iam ao extremo porque eles não tinham como tirar. É mais ou menos assim. E eles amavam aquilo, e a partir dali, eles, no sofrimento, eles se ordenavam às paixões e as virtudes começavam a surgir. A paciência já não explodia mais, porque vinha a ira, ele já dizia, não, calma aí, tem que ser paciente. Aí você já renunciava àquela ira por amor a Cristo, já suportando-se, fazendo violência em si mesmo. Por isso que diz que o reino dos céus é dos violentos, e desde os profetas até aquele momento Jesus fala, né? O reino do céu é dos violentos e só os violentos podem arrebatá-lo. Porque você faz violência à sua vontade. Você vai se mortificando essa carne com as suas paixões, crucificando ela, mortificando, matando ela de um pouquinho, até chegar à crucificação da carne. Aí quando você chegar lá, você vai dizer, já não sou eu que vivo, já é Cristo que vive em mim. E o que é que isso tem a ver, Cardoso, com a pregação que a gente está, com a passagem que tu leu no início? Isso tem tudo a ver, porque é daí que a gente vai chegar, então, ao entendimento do que está escrito aqui. Que essa linguagem da cruz é loucura. Falar disso é loucura. Loucura para quem? Para os que se perdem. Para os que vão para o inferno. Isso é loucura. Mas para os que vão ser salvos, isso é um bem espiritual. Por isso vai dizer aqui, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, os que foram salvos, para nós é uma força divina. Em outro momento eu vou pregar sobre essa questão, quando o Senhor disse que é na tua fraqueza que se manifesta totalmente a minha força. Livro de Coríntios também, mais na frente um pouco. Então, é a partir daí que ele vai dizer, está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. E aí a gente pergunta, cadê o sábio? Cadê o argumentador desse mundo? Cadê as pessoas sábias, conforme esse mundo? Por que elas não entram num debate com a gente sobre a verdade, para vocês verem uma coisa que ela falou toda, na verdade, Cristo? Porque as pessoas querem só as coisas da terra, humana, terrena, sabedoria humana, linguagem humana, vivência humana, amor humano, busca das coisas humanas, terrenas. Por isso que esse humanismo está aí destruindo tudo. Quando, na verdade, a gente não vivemos pelo humanismo, nós vivemos por Deus. Deus está em cima de tudo. Nós se submetemos à vontade dele e não à vontade do homem, que o homem acha bom. É por isso que nessa igreja moderna aí, estou mais preocupado com o pé de árvore, com a nascente do rio, do que com as almas dos pecadores, com a salvação das almas. Porque é uma busca pelo que é terreno de baixo, não uma busca pelo que é espiritual e celestial. E é daí que a gente vai entender essas coisas. Então, ele vai dizer, destruirei a sabedoria do sábio e anularei a prudência dos prudentes. Cadê esses prudentes segundo a ordem do mundo? Cadê os sábios desse mundo aqui? Por que a gente não vem fazer um debate com a gente sobre a verdade? Sobre essa verdade aqui? Para ver como eles ficam todos confusos. E é isso que o Senhor diz. Anularei a prudência do prudente. Ele pergunta, onde está o sábio? Onde está o sábio? O Senhor é o emendador dos sábios. Ele faz o que ele fez com a gente aqui. Ele pega o pior de todos os homens, mais ignorante de todos, e faz o homem ter sabedoria e pronto. E pronto. E a gente faz o que a gente faz porque a gente recebeu a sabedoria de Deus. Então ele vai dizer, onde está o erudito? Onde está o argumentador desse mundo? Acaso Deus não declarou por loucura a sabedoria desse mundo? Por que Deus declara por loucura? Porque quando Jesus chega no mundo como um homem pobre, humilde, na manjedoura, sofrendo, aceitando o sofrimento, ensinando esse caminho para as pessoas, você diz, é louco. Então, os homens não reconheceram, os judeus, por exemplo, da época, não reconheceram a Deus na sabedoria divina. Nos ensinamentos que Jesus estava ensinando do próprio Evangelho. Porque Jesus é o Evangelho. Quando Jesus está na frente de Herodes, e Herodes aparece ali para Jesus, e aí pergunta, quem és tu que tu diz que tu és? Jesus disse, eu vim aqui para dar testemunho da verdade. E Herodes pergunta, cadê a verdade? Me mostra a verdade. Quem é a verdade? Jesus cala. Por que Jesus cala na frente de Herodes? Porque ele é a verdade. Porque ele é o Evangelho. Porque ele é a sabedoria. Então é nesse ponto que vai ser dito aqui. Entendeu? Ele vai dizer, destruirei a sabedoria do sábio e anularei a prudência. Onde está o sábio? Onde está o argumentador? Cadê essas pessoas que vivem por aí argumentando uma falsa sabedoria? Uma falsa inteligência? Uma sabedoria que não vem de Deus? Ou pelo menos querem se justificar para dizer que é de Deus, quando na verdade não tem nada de Deus nisso. Sabe? Então, a verdadeira verdade, a gente submete a Jesus, ao Evangelho, e não ao que o mundo ensina. Porque de doutrinas falsas, de ensinamentos falsos, de teologias humanas, de todo tipo aí, é o que não falta nesse meio. E teologias e ideologias, tá?
Nós não somos ideológicos, nós somos cristãos. Nós temos que seguir o evangelho. É isso que nós somos. E vai dizendo, mas onde está o argumentador desse mundo? Acaso Deus não declarou por loucura a sabedoria desse mundo? Por que Deus declara? Porque eles não reconheceram a Jesus Cristo. Porque olhar para Jesus Cristo numa cruz pregado, chamando ele de Deus, é loucura. É uma loucura da cruz. E aí ele vai dizer, já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria divina. Tudo bem, que é a sabedoria, mas Deus manda a sabedoria e ninguém entende. Não reconhecem ele. Aí ele vai dizer, já que o mundo não reconheceu na sua sabedoria divina, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da sua mensagem. A loucura da sua mensagem, né? Essa loucura do que nós estamos pregando aqui. Nós pregamos já em outros vídeos que até eu tive alguns pontos de alguém que acabou criticando isso, né? Pela forma como a gente fala, de humildade, de combate espiritual, do aceitação, do suportar, do aguentar, do vencer a batalha de outra forma, né? E as pessoas acabam não entendendo o que é a sabedoria divina e acham que o mundo vive em torno do que o mundo prega. Não, a gente vive em torno do que Jesus ensinou. Esse é o evangelho. Então vai dizer assim, já que o mundo não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove Deus salvar os que crê pela loucura da sua mensagem. Aí diz aqui, os judeus pedem um milagre. Os gregos reclamam a sabedoria. Por quê? Porque os judeus chegavam perto de Jesus, Jesus tinha curado doente, Jesus tinha expulsado demônios, os coxos tinham andado, pessoas, todo tipo de doenças curadas, diversos milagres, as pessoas chegavam perto de Jesus, ei, mostra-me um milagre, mostra-nos um milagre para provar que tu é Deus, que tu é o Messias. Poxa, acha pouco que Jesus fez, né? Quer pedir um milagre ainda para ele? Então é por isso que São Paulo diz, os judeus pedem um milagre. Os judeus pedem um milagre. Aí vai dizer, os gregos, que tinham fama de ser sábios, os gregos reclamam a sabedoria. Os judeus pedem um milagre. Os gregos reclamam a sabedoria. E a sabedoria de Deus não é a sabedoria dos gregos, dos pagãos. A sabedoria de Deus não é a sabedoria desse mundo pagão, que não existe, não tem mais Deus, nem reconhece mais a Cristo. E o que é o profeta? O que é o profeta? O profeta o profeta é alguém que tem a capacidade de reconhecer a Deus, a Jesus, no meio de uma multidão. Isso é o profeta. Vou explicar outro dia a questão do que é ser um profeta. Então, por exemplo, o profeta é João Batista. João Batista, quando passa ali no meio, aquela multidão de gente ali, de todo jeito, ali, gente de todos os lugares, aí passa o Cristo, lá no meio. Ele diz, aquele lá, ó, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconhece no meio de toda aquela desgraça, aquelas pessoas, de todas aquelas coisas, ele reconhece quem é o Cristo. Essa é a capacidade do profeta. Ele consegue saber onde está Jesus. Por isso nós conseguimos pregar dessa forma. Porque a gente conseguimos entender e saber onde está Jesus, onde está o Cristo. Ah, Cardoso, mas ali está tendo muita divisão, confusão, problema. Então já não é o Cristo que está reinando ali. Porque o espírito da divisão não é o Espírito Santo. O espírito da divisão é o espírito do demônio, que provoca a confusão e a divisão. O Espírito de Deus, ele une na imagem da Santíssima Trindade, que é a unidade da própria igreja, na unidade. Esse é o Espírito Santo, ele vai unir e não dividir. Então aí, aí vai dizer, os judeus pedem um milagre, os gregos reclamam a sabedoria, nós pregamos, aí vai dizer, mas nós pregamos. Os judeus pedem um milagre, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Então o que é que a gente prega? A gente prega a cruz, a gente prega sofrimento, a gente prega alguém que tem coragem de renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir, suportando todas as batalhas. Vão gritar que nem gritar para Jesus, tu é um doido, aí você continua, tu é um louco, aí você continua, aí tu tá ficando leso, agora tá sofrendo por nada, tem que buscar o prazer, tu diz, não, eu continuo, aí tu fica firme, vai carregando a cruz até o Calvário, e quando tu morrer com Cristo ressuscita para a vida eterna. É isso. Essa linguagem do mundo que quer o prazer terreno, isso não é a linguagem de Cristo. A cruz de Cristo, a linguagem de Cristo é a linguagem da cruz. Nós pregamos Cristo crucificado. Loucura para os judeus, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para nós, os que foram salvos, é força divina e sabedoria divina. Para nós, os que foram salvos, é uma força de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus
é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É mais forte do que os homens. Então, porque a loucura de Deus, imagina o que é a loucura de Deus, né? Deus mandar o seu filho aqui pobre no meio desse mundo aqui, parece uma loucura, né? A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então é esse ponto que a gente precisa compreender na nossa vida espiritual. Porque eu vejo pessoas que querem viver uma vida espiritual numa forma diferente, que não é o caminho da cruz, mas querem ver na forma espiritual no caminho do mundo. Fazendo o que o mundo está ensinando, o que o mundo está pregando. Está indo dizendo o pessoal assim, na vibe que estão pregando o mundo manda para cá, e todo mundo vai atrás, é para cá, e todo mundo vai. Enquanto estão distraindo de um lado e do outro, aí enganando as pessoas, aí todo mundo seguindo para um lado para o outro e se esquece de Cristo. Onde estavam os católicos quando destruíram a fé católica? Onde estavam os católicos? Com que os católicos estavam tão distraídos que não viram? Com o sistema desse mundo, né? Sistemas de todas as formas, políticos, partidários, sistemas humanos, ideologias e todo o resto que tem aí de porcaria que não presta mais. Fazendo as pessoas se desviarem a atenção de Cristo para dar atenção àquilo. Então, aqui que é o Salvador. Aqui que vai nos salvar. Esse aqui é bom. Olha, esse aqui vai resolver o problema agora. E se esqueceu de quem? De Cristo. Enquanto se distraíram de um lado ou do outro, se esqueceram de Jesus. Enquanto estavam preocupados com a seleção brasileira e com a Argentina, de um lado ou para o outro, se esqueceram de Jesus. Enquanto estavam preocupados com um lado B e o lado A, se esqueceram de Jesus. Enquanto o mundo distraiu a gente, o mundo distraiu as pessoas, o povo se esqueceu da fé, da igreja. Como é que passou tudo aí despercebido? Como é que eles conseguiram transformar tudo sem o povo poder realmente ter feito o que deveria ter feito para manter a fé de pé? Porque todo mundo já, quem não estava nas ideologias, já estava distraído e não percebeu a hora que destruíram tudo. E é por isso que a gente precisa não mais viver segundo o que o mundo está pregando, mas segundo o que Cristo prega. E como em tudo, você tem que ir para a essência, na fé, você não vai para a fé, entender a fé agora. Porque tem fé, tem crença de todo tipo aí. Mas há uma fé verdadeira, e como você encontra ela indo para os fundamentos, indo para cá. Onde começou, quem é o fundador, quem é o primeiro, quem é aquele que recebeu, quem é Jesus, como ele veio na terra, como ele se encarnou, o que é a fé, como ele fundou a igreja, onde está a igreja, o que a igreja ensinou, é o princípio. A gente vai para lá, para as coisas, para aquilo que é o princípio, encontra a verdade e você chega aqui, então, onde você está agora, aí você vai poder então ter um parâmetro para saber o que é a mentira, que não é aquela verdade, é a mentira. Então a gente fica distraído nesse mundo procurando as coisas terrenas. Pelas nossas paixões desordenadas, vamos nos apegando às pessoas humanas, às coisas terrenas, às coisas ali que não são de Deus, e acabamos nos desviando do caminho de Cristo. Então a gente deve seguir o quê? Aquilo que é de Deus. As pessoas que estão em Deus e que pregam o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina católica. E a gente vai então seguindo nesse caminho de perfeição, buscando a vida espiritual. E aí na vida espiritual a gente vai buscando a perfeição do que Jesus ensinou. Do desapego, da cruz, do sofrimento, da aceitação, da humilhação. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são caluniados, maltratados, perseguidos, que por toda sorte forem inventados toda sorte de calúnias contra eles, alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa no reino do céu. É o Sermão da Montanha, a cartilha de todo cristão. Quem quer ser um bom cristão, pega o Sermão da Montanha e lê. E a gente ainda não conseguiu entender essas coisas, muitas das vezes. Né? Então a gente precisa começar a compreender o evangelho a partir do que Jesus quis nos apresentar do evangelho, do que o próprio Senhor quis nos dar como evangelho. E é a partir daí, então, que a gente vai entender o que está dizendo aqui na palavra. Então, por que Deus destruiu a sabedoria desses sábios? Porque os sábios queriam viver segundo o mundo. Queriam pregar as coisas terrenas e humanas. Mas a verdadeira teologia, a verdadeira doutrina é essa aqui. A verdadeira doutrina é a doutrina de Cristo. É a doutrina da Igreja Católica, a verdadeira, aquela que os santos verdadeiros pregaram. Você vai pegar quem? Você vai pegar a vida de Jesus, o que ele ensinou, o que ele fez, e você vai ler. E você vai achar ali a verdade. Aí você passa dali, você pega a vida dos santos. Aí você lê e você vê que os santos se compararam muito próximo de Jesus. Por isso são santos. E como é que a gente tem que fazer? A mesma coisa. Chegando ao ponto de se comparar ao que Jesus foi e a conseguir imitar muito próximo os santos, ou até mesmo superar os santos. Ah, mas não é possível, é assim. Por graça, por vontade, por graça, Deus consegue, você consegue superar. Por isso, São Luís Maria Grignion de Montfort, na profecia sobre os apóstolos dos últimos tempos, que somos nós, ele vai dizer, porque esses homens superarão a muitos santos
Superarão a muitos santos, como os cedros do Líbano superam as outras árvores. Supera as outras árvores. Assim, esses santos dos últimos tempos, eles superarão muitos outros santos. Porque não é fácil ser santo no tempo de hoje. Não é fácil você pregar uma coisa dessa que eu estou pregando aqui e viver desse estilo no tempo que a gente está vivendo hoje. Então é por isso que a gente precisa compreender esse mistério, compreendendo o sentido do que é a linguagem da cruz, que é loucura para esse mundo, mas para nós é força divina, é sabedoria divina, a gente poder botar em prática na nossa vida, dentro da nossa espiritualidade, apóstolos do Rosário. É o que a gente faz, procurando uma evolução da vida espiritual, se despojando do que é terreno, material, dos desejos, das vontades humanas, e vindo mais para a cruz, suportando, aceitando, se alegrando já no sofrimento. Já não se alegramos mais nas coisas do mundo, no prazer, mas no sofrimento. E buscamos, então, mortificar essa carne, suportando tudo por amor a Cristo e oferecendo o nosso sofrimento pelos nossos pecados, pelos pecados, pelas almas do purgatório, pela convenção dos pecadores. E Deus recebe, então, esse sacrifício vivo e santo, como diz no Romanos, como você tem ainda agora. Então, é a partir daí que vai dizer isso, né? Então, os judeus reclamam milagre, os judeus pedem um milagre, os judeus pedem um milagre, os gregos reclamam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, mas para nós, os eleitos, quer que seja judeu ou quer que seja grego, é força de Deus, sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí continua a palavra. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos. Não há entre vós muitos sábios. Muitos sábios. Naquele tempo lá que São Paulo estava escrevendo aos Coríntios. Não há entre vós muitos sábios, humanamente falando. Humanamente falando. Nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é astuto no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. Aquele que é um pior, Deus vai lá e escolhe. É o que ele faz com a gente. Ele pega o pior homem do mundo, que sou eu, e faz pra gente poder pregar essas coisas para confundir um bocado de gente por aí. Que já ficou confuso, já tem outros tantos para ficar. E aqui ninguém resiste, tá? Aqui, quem vem para conversar com a gente de outros cantos, ele não consegue resistir ao que o Espírito Santo direciona. Porque eles tentam pregar uma verdade que é mentirosa, e no dentro do discernimento dos espíritos, quando eles pregam a mentira, a gente desmascara eles. É por isso que a gente fala, pode vir profeta que quiser daí. Qualquer falso profeta que tenha por aí, onde quer que ele esteja, ele prega, ele profetiza, nós acaba de profetizar, nós desmascara a profecia dele falsa. É imediato. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento do que é Cristo. E desse parâmetro daqui, da fé, da verdade, a gente consegue paramentar o que é errado e o que é certo. E aí ele vai dizer que o que é astuto no mundo, Deus escolhe para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus escolhe para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus escolhe como também aquelas coisas que nada são, para destruir o que são. Assim, nenhuma criatura vanglorie-se diante de Deus. E por sua graça, que estais em Jesus Cristo, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria e justiça, santificação e redenção, para quem, como está escrito, quem se glorie no Senhor. Por isso que nada é nosso. Aí você pode dizer, nos Cardoso, como eu posso dizer que tenho uma graça e exaltar o dom que Deus me deu sem me exaltar? Você tem que entender e dividir isso. Teve um santo que desmanchou esse nó. Então, se por um lado o dom de Deus em nós é perfeito, por outro lado, nós somos as piores de todas as criaturas. O mais miserável, o mais pecador de todos. É assim que a gente desmancha esse nó. O dom de Deus em nós é perfeito, mas nós somos os piores dos instrumentos. Os piores vasos, remendado, quebrado, esse nós somos nós. É um tesouro em um vaso de barro mal feito, que somos nós. Não mal feito porque Deus fez mal. Mal feito porque nós nos tornamos assim, diante de Deus. Então, meus irmãos, é nesse sentido que a gente precisa compreender essa verdade, sabendo e compreendendo essa verdade, nós possamos buscar a perfeição. Buscamos aceitar mais o sofrimento, buscando aceitar mais o que Deus impõe sobre nós. Cardoso, deu errado algo, agradece a Deus. Se ele quisesse que desse certo, já tinha dado certo. Se deu errado, é porque ele sabe que tem alguma coisa para melhorar. É como eu digo para os irmãos, sabe? A gente tem que confiar mais no Senhor. A gente tem que confiar mais na sua providência, sabe? Confiar mais no seu chamado, naquilo que ele preparou para nós. Nós estamos sendo fiel a ele, para que a gente possa esperar em Deus confiante. A gente já fez a experiência com Deus na nossa vida, na nossa missão, no nosso chamado, sabe? E é por isso, irmãos, que eu exorto vocês a rezarem.
a rezar o rosário que nos ajuda a entender essas coisas, a rezar o rosário que nos ajuda a despertar a espiritualidade dos apóstolos dos últimos tempos, a rezar o rosário para que você tenha a força de tomar decisão, a rezar o rosário para que você seja perfeito, sabe? E nesse apego à Virgem Maria, nesse apego a Jesus Cristo, nós possamos juntos lutar com as armas da fé e caminhando no caminho da cruz, carregando a nossa cruz, nós possamos trilhar esse caminho até a vida eterna. Essa é a nossa missão. Não sozinho, mas levando aqueles outros que estão próximos de nós, irmãos, parentes, amigos, que quiserem, porque a gente não pode obrigar, e aqueles que mesmo que a gente não conhece, que quiserem, nós vamos ensinar para eles o caminho da verdade e da justiça, para que a gente possa um dia, então, estar todos juntos, lá naquela grande festa que vai ter no céu, onde estavam todos nós vestidos, mas vestidos com as roupas brancas, porque fomos banhados com o sangue do Cordeiro. Fomos lavados e purificados com o sangue do Cordeiro. E por isso estávamos com a veste branca, que nem uma lavadeira poderia deixar daquela cor. Então, amém? Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos vocês por tudo. Peço que todos tenham uma boa noite. Vamos fazer a oração de encerramento. E logo depois o Mateus para de gravar e a gente continua a nossa um pouco de conversa até completar aqui às 8h30. Então, Pai é nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão é nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja sempre conosco, que seja sempre a nossa força, que nós possamos estar em paz e ficar em paz, e que Deus assim seja, e que Deus nos acompanhe sempre. Amém. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Amém? Mateus pode